Hoje nós vamos aprender a fazer o bolso na costura. Meu nome é Mônica Sanches e preparei esse vídeo especialmente para você com mais dicas de costura. Se você quer aprender a costurar sob medida, fazer os moldes, fazer o corte à costura, os acabamentos de alfaiataria, entra nesse site que está aparecendo e lá você vai conhecer os cursos que eu ofereço à distância. Uma peça feita aqui no ateliê, ele fica embutido na costura lateral. Quando você olha de frente para a peça, você não vê nada, parece que não tem bolso. Mas aqui na lateral tem a entradinha do bolso. Para isso, nós vamos precisar do molde da peça, que vocês irão aplicar esse bolso na costura. Ele pode ser um vestido, pode ser uma saia, pode ser uma calça. Eu vou usar uma base de saia para a gente poder fazer o bolso na costura. E vamos precisar também de folha de papel. Primeira coisa que vocês vão fazer, nós vamos usar o molde da frente da peça de vocês. Então, se eu vou fazer uma saia, eu vou pegar a minha saia já pronta, ou o shorts pronto, o molde pronto, e vou copiar essa região, aqui em cima e a lateral, inclusive a pence, que é o que eu já fiz aqui, ok? Então, deixa eu dar nomes para esses pontos para vocês poderem acompanhar. Este é o ponto D. A pence nós temos o ponto I e o ponto J. O fim da pence é o ponto H. Esse canto é o ponto E. Então, esse aqui é o meu molde da minha peça. Depois que eu copiei, posso até deixar ela de lado. Vocês vão fazer o seguinte. Da cintura que vocês escolheram, vocês vão descer 10 centímetros. Então, se essa é a minha cintura que eu escolhi, eu vou colocar o zero da régua no ponto D e vou descer os 10 centímetros, ok? Então, deu aqui, ó. Vou dar um nome, vou chamar ele de X, tá? Ponto X. Então, da minha cintura até ele, eu tenho os 10 centímetros. Dele para baixo, nós vamos descer a boca do bolso. A boca do bolso, ela tem que ser suficiente para você colocar a sua mão. Então, geralmente, 14, 15 centímetros é suficiente. Mas se você quiser fazer maior, pode fazer. Então, eu vou fazer de 14 centímetros, porque cabe tranquilamente a minha mão. Então, do ponto X, na lateral, eu desço esses 14 centímetros. Eu vou precisar prolongar mais a minha lateral. Então, do ponto X, desço os 14 centímetros e vou chamar de Y. Então, do meu X ao meu Y é os 14 centímetros, que é a boca do bolso. Agora, a gente vai marcar a profundidade desse bolso. E eu gosto de fazer assim. Vira de lado, põe a palma da sua mão na linha lateral, inclina para baixo e marca próximo do seu dedo, ok? Então, ela dá cerca de uns 17, 18 centímetros. Olha, o meu aqui deu 19, tá bom? Mas façam assim. Mede e marca o fim da sua mão. Então, esse pontinho, que é o fim da minha mão, vai ser o fundo do bolso. E como a gente está dando nomes, eu vou chamar ele de X e de Z. Agora, eu vou, do meu X, eu vou subir 1 centímetro. Vou chamar de X1, tá? Então, tem 1 centímetro aqui. Do Y para baixo, também 1 centímetro. Vou chamar de Y1. O nome não importa, é só para vocês se localizarem e poder acompanhar o desenho. Então, desço 1, subo 1. Agora eu tenho que desenhar o formato desse bolso. Vocês podem usar a régua curva como fazer a mão livre. Se for a mão livre, sai do X1, vai curvando para baixo, chegando lá no Z. Chegou do Z, a gente vai ter que fazer um círculo para baixo e voltar até o Y1. Então, vou fazer assim. Agora, eu já vou subindo ele, chegando no Y1. Então, ele ficou esse formato. Eu falo que é tipo uma gota para baixo. Se for usar a régua curva,
você vai unir do X1 até o Z. Então, você vai fazendo por partes, ou se quiser fazer de uma vez só, também pode. Olha, por exemplo, se eu fizer de uma vez só, eu iria colocar a régua assim, iria unir. Aqui embaixo, no meu Z, eu ia fazer essa curva aqui para baixo. Aí eu iria virar a régua e chegar até o Y1. Se você achou que ficou muito magrinho esse bolso, então você faz esse início em duas partes. A gente faz metade, vira a régua e continua até o Z. E aí o restante, como eu acabei de explicar, faz o fundo do bolso, vira a régua e complementa ele. Então o formato é mais ou menos isso aqui. O importante é você fazer ele voltado para baixo, como se fosse uma gotinha, e aí depois ele volta aqui para cima. Porque a tendência do bolso, ele é cair, né, para baixo. É quando a gente põe a mão assim, olha, a mão já vai para baixo. Então você tem que acompanhar essa queda natural que o bolso tem. Então isso aqui é o molde do bolso na costura. A gente também tem que marcar fio nessa peça. Então você vai esquadrar na linha de quadril e puxar um traço. Então esse é o fio. Vamos cortar esse bolso. A pence, se ficou por um acaso algum pedacinho de pence no bolso, pode ignorar ela. Então esse é o molde que nós vamos usar. Para terminar, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o molde da sua peça principal, então aquele molde que a gente copiou, vocês vão pegar o bolso e marcar essas entradinhas. Então deixa eu fazer aqui. Lembra que eu desci 10 centímetros da cintura para baixo? Então, eu também vou descer os 10 centímetros da cintura para baixo. Então, aqui seria o meu ponto X1. E dele para baixo eu não desci 14, que é o X até o Y. Então, eu também desço os 14 aqui, que é o meu Y. Então, o meu bolso ele vai encaixar aqui, ok? Então, a gente precisa passar esse pontinho X e esse ponto Y para o molde original, para o molde da peça que nós copiamos. E no meu caso, o meu X deu aqui e o meu Y deu aqui. Então, a gente vai fazer um pique nesses dois pontos na hora que nós estivermos cortando, passando carbono aqui no molde, ok? Então, o molde é isso. A peça principal, eu copio a cintura e lateral para poder desenhar a boca do bolso. E aí vocês vão precisar marcar esses pontos X e Y que correspondem à boca do bolso. A cópia do modelo, do molde, a gente desenha o bolso de acordo com as medidas que eu passei para vocês. E aí vocês vão precisar marcar esse ponto X e esse ponto Y, que vai corresponder ao encaixe aqui na peça. E vocês vão cortar dois pares. Um par para o lado direito e o outro par para o lado esquerdo. Nós vamos precisar de dois pares para o bolso, um par para o lado direito e o outro par para o lado esquerdo. Então, vamos cortar. Eu vou pegar um tecido para cortar a minha peça, então a minha saia ou a minha calça. O que é importante? Vocês deixarem as margens de costura corretamente. De preferência lateral, é bom deixar 2 centímetros. Então, bem onde tem esses piques, que é a entrada do bolso, tá vendo? Olha, ele vai ser a entrada do bolso, então ele é lateral. É importante deixar 2 centímetros nele. O restante, vocês podem deixar 1 centímetro. Eu vou cortar o retângulo sem medida nenhuma, só para vocês entenderem como é a costura. Mas vocês vão estar com a sua peça cortada e passada zigue-zague. Não vai montar nada na peça, simplesmente vai cortar a sua saia, a sua calça. No caso do bolso, eu já tenho até cortadinho aqui.
vocês vão alinhar o fio com a auréola do tecido. Vai deixar também 2 centímetros de margem bem na direção da boca do bolso e 1 centímetro ao redor de tudo. Então, vocês vão cortar 2 pares. Um par vai ser usado para o lado direito e o outro par para o lado esquerdo. Então, fez as marcações de carbono. Então, por exemplo, aqui nesse bolso, vocês vão passar com carbono a marcação do pique da entrada do bolso e vai passar com carbono a lateral. No caso da sua peça, vocês vão colocar o carbono aqui embaixo e vai passar o carbono no pique de entrada, então no pique, e vai passar também o carbono acompanhando a lateral do seu molde, conforme vocês já aprenderam a fazer em outras aulas. Então, eu estou passando com canetinha, mas vocês vão passar com carbono ou com giz. Então, fiz as marcações, passem o zigue-zague ao redor de tudo e vamos começar a montagem do bolso. Peguem um par primeiro. Vocês vão pegar o bolso e colocar direito dele contra o direito da peça. E vocês vão alinhar as marcações de pique. Então, tá vendo os piques? Nós vamos colocar um em cima do outro. E vamos alfinetar procurando pegar o pique do bolso com o pique da peça. O pique do bolso com o pique da peça. Então, está alfinetado, ele vai ficar as orelhinhas sobrando, porque nós alfinetamos apenas no pique, na direção do pique. E aí, vamos alfinetar pegando a margem de costura que nós marcamos. Então, nós vamos pegar a margem de costura de cima com a margem de costura de baixo. A margem de costura de cima, se precisar, vocês podem dar uma deslocada no tecido para poder alinhar essas margens de costura. Mas não esqueçam de deixar o alfinete marcado no pique de baixo também. Então, eu alfinetei bem em cima da margem de costura da lateral, de pique a pique. Agora, a gente vai lá para a máquina e nós vamos costurar deste pique até este, seguindo a margem de costura. Agora, nós vamos cortar, nós vamos aprofundar esse pique, nós vamos cortá-lo até encostar na costura que nós acabamos de fazer. Cortei um lado, vou cortar o pique da parte de cima. Até chegar bem próximo da costura feita. Agora, a gente vai ter que abrir essa costura no ferro. Então, olha, eu vou pegar o bolso, abrir ele desse jeito e eu vou passar essa costura. Quando eu for passar essa costura, a margem de costura, vocês vão jogar ela pro lado do bolso. Feito isso, vocês vão passar uma costura de segurança vindo do cantinho do pique, vem reto até o outro pique. Então, nós vamos prender a margem de costura ao bolso. Então, a costura principal está aqui, nós vamos passar uma segunda costura, uns 2 milímetros dela, para dentro da margem de costura do bolso, que está jogada para o lado do bolso. Então, eu vou passar seguindo essa linha roxa aqui, ó. Então, vamos lá no ferro. No ferro não, né? Vamos lá na máquina.
Então está aqui, olha, eu passei a segunda costura e dessa forma eu prendi essa margem pro lado do bolso. Isso vai dar uma firmeza para esse bolso. Então, olha aqui a costura pelo lado direito, dá pra ver melhor essa costurinha feita. Feito isso, vocês vão dobrar agora a boca do bolso lá pro lado do avesso da peça. E vão puxar a orelhinha pro lado de fora. E vem no ferro e assenta isso. Então, as orelhinhas que surgiram após os piques, nós jogamos pro lado de fora. E esse é o lado avesso da peça. Eu vou colocar até aqui um A de avesso. E com isso, a gente fez então a entrada desse bolso. Então, a entrada ele já tá feita. O próximo passo vai ser encaixar a parte de trás do bolso. Então, virem a peça para o avesso, peguem o outro par de bolso e vocês vão colocar direito contra o bolso. Então, posiciona ele corretamente, alinhando as beiradinhas. E vocês vão costurar agora, vindo desde esse cantinho, onde eu estou alfinetando. Nós vamos costurar a volta toda a uma distância de 1 centímetro. Essa costura só deverá pegar o bolso, não deverá pegar a peça. Não vai poder pegar sua calça ou sua saia. Então, é somente o bolso. Então, nós vamos costurar até chegar neste outro canto. Então, vamos lá. Vamos costurar daqui, vindo até aqui. Vamos voltar a peça agora do lado do direito. Então, assim, o bolso ele já está aplicado. Nós temos a entrada dele já acabada, o seu bolso já está costurado, olha. E as orelhinhas, elas vão ficar jogadas para o lado de fora da sua peça, para quando nós costurarmos a frente com a lateral das costas, essa costura vai prender a boca do bolso, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou pegar aqui um outro tecido que faz de conta que é a parte de trás da minha saia, ou um shorts, ou uma calça, enfim, a sua peça. Então, nessa peça, vocês também vão ter marcado a margem de costura na lateral. Vocês vão dar sequência toda a montagem da sua roupa. E quando chegar a hora de emendar a lateral da frente com a lateral das costas, vocês vão sobrepor costas, direito contra direito, dessa maneira. Então, ó, direito das costas contra direito da frente. Vocês vão alfinetar pegando a margem de costura. Então, vocês alinhem as margens de costura e alfinetem pegando o carbono de cima com o carbono de baixo. O que é importante? Deixa eu puxar isso mais para baixo. O que é importante é que, quando vocês chegarem na entrada da boca do bolso, vocês têm o degrau, não tem o dentinho? Vocês vão ter que alfinetar pegando bem rente a costura da boca do bolso. Então, vocês alfinetem, sinta onde está a entradinha da boca do bolso e alfineta. Dá uma conferida, olha, para ver se realmente pegou no ponto certo. E continua alfinetando. Para alfinetar entre os piques, vocês têm que tomar o cuidado de não costurar a boca do bolso, senão você vai fechar ela. Chegou do outro lado, onde temos o outro dente, vocês também vão ter que alfinetar bem rente ao dente formado, mesmo que isso saia fora da marcação de carbono, tá ok? E prossegue alfinetando a sua lateral toda, pegando a margem de costura, alfinete carbono de baixo com o carbono de cima. Dá uma conferida
para ver se realmente você não pegou a boca do bolso. Agora a gente vai para a máquina e vai costurar toda essa lateral. Então costuramos, a gente vai conferir se realmente ficou legal esse bolso. Então o que vocês têm que conferir? Vocês têm que ver se foi costurado corretamente bem no dente. Tá vendo que não está formando nenhuma prega, nenhum desfiado, então isso mostra que vocês passaram a costura no local certo. E aí acabou. Podem abrir as margens de costura. Se o seu tecido for grosso, você não vai abrir a margem de costura. Você vai tombar ela todo para o lado contrário ao bolso. Se for um tecido bem fininho, aí você até pode passar abrindo a margem de costura. Então aí fica a critério seu e o que o tecido deixar. E é isso. Então com isso nós temos o bolso na costura feito. Olha como ele ficou. Então isso aqui é a lateral da sua peça. Vai ficar assim no seu corpo, então ele fica invisível, porque ele está embutido na costura. E aqui está ele, ó. Ok? Então é isso. Então aqui é o lado direito, é o lado da frente da sua roupa. E aqui seria então o avesso da peça.